Olá, amados, graça e paz. Bom dia, mais um dia na perseverança, mais um dia rompendo de fé em fé, através do exercício constante da fé, adicionando as virtudes à nossa fé, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, né? O amor, a piedade como fonte de alegria. Contra essas virtudes não há lei contra, né? Somos cumpridores pela fé, porque como obreiros da lei estáis tropeçando em muitos pontos e acometidos a obedecer a todos os mandamentos. Ninguém se cumpre por doutrinas meramente produzidas por mãos humanas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sua morada é celestial, é do alto. Mas ele disse: há um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, segundo a sua imparcialidade, do qual ele nos concede quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Ele nos acrescenta tudo aquilo que nós necessitamos, até mais do que pedimos. A Bíblia diz que antes mesmo de abrirmos a nossa boca, Ele já nos conhece. Ele é aquele que sonda o intento da mente e do coração. Ele sonda até mesmo os ímpios através do pneuma, do fôlego de vida. Ainda que não tenham um Espírito Santo, é através do pneuma, do fôlego de vida, que Ele sonda o intento da mente e do coração. Quando Jesus ele se declara filho de Deus e igual ao Pai, quando ali os religiosos da época que procuravam apanhar em algum ponto da lei, e eles vinham com pedra para apedrejá-lo, e ele dizia: por quais destas obras que eu faço vós quereis me lapidar? E eles diziam: por nenhuma delas, mas porque tu, sendo homem simples, querendo passar pelo próprio Deus, e porque ele blasfemava, acusavam dele blasfemar porque ele curava ao sábado, né? E ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Está no Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 em diante. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A condenação é esta, né? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz,
porque suas obras são más e a luz expõe as suas más obras. Mas todo aquele que perseverar na fé, do início ao fim, do qual aquele que persevera a fé, juntamente estão as obras de justiça, né? Porque caminham lado a lado. E ali ele diz, né? Aquele que rejeita o filho não tem o pai, mas aquele que honra o filho, aquele que tem o filho, do qual Deus disse: fazei tudo o que ele disser, este é meu filho amado, que me regozijo, que me comprazo. E o filho disse: ide e anunciai o evangelho a todo mundo, a toda criatura, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, nós perseveramos anunciando a verdade do qual é possível prolongar os dias de nossas vidas, contando os dias de forma sábia, como o salmista diz, ver como sou frágil, né? Mas aquilo que é impossível para homens, tudo é possível para Deus, como ele sempre nos diz, né? Aquele que é abençoado por Deus, homem nenhum pode amaldiçoá-lo, porque a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha também ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo ele opera em nós. Ele disse: aonde pisares a planta dos pés, seja luz, né? Nós estamos aqui para ser luz aos cegos, aqueles que jazem em trevas, porque aquele que segue segundo o mundo, segundo o padrão deste mundo, a Bíblia diz: aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus, não conhece a Deus, porque não se amoldeis segundo o padrão deste mundo, mas sede renovados segundo a sua força e a sua justiça. Não é somente palavras destituídas de sabedoria, mas são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder, do qual é um escudo, é um broquel para aqueles que nele deposita a confiança. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, pelo que não tememos mal algum, porque ele é aquele que nos livra de todo mal, ele é aquele que nos livra do tentador, ele é aquele que nos ensina a desviar do mal. Já não somos influenciados segundo a maledicência, mas seguimos segundo a benevolência. Não nos damos vencido pelo mal, mas vencemos o mal pelo bem. O amor, que é benigno, o amor tudo sofre, tudo suporta. E em mais um dia perseverando nas obras de justiça, mais um dia perseverando na vigilância, na oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, revestindo da armadura do cristão constantemente, vestindo do capacete da salvação, a couraça da justiça, usando o escudo da fé, do qual apagamos todos os dados inflamáveis do maligno, cingindo a cintura com a verdade, os lombos, a cintura com a verdade, que de geração em geração a verdade permanece. Ninguém pode impedir o curso natural do Evangelho. Aqueles que se opõem à verdade, justamente pela desobediência, vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, porque nenhum mísero caco pode contender com seu oleiro. O fim é: teme a Deus, a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e busque o entendimento do alto, do qual se desvia do mal, porque ninguém alcança a obediência por entendimento de próprios olhos, um entendimento que é desviar do mal. Está sempre tropeçando em muito ponto e acometido de desobedecer a todos os mandamentos,
E aquele que desobedece os mandamentos, grande é a queda e o ruína, se não arrepender dos seus maus caminhos, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo ser humano deve perseverar segundo a benevolência que Cristo nos conduz como um culto de ação de graça. Somos como templo do Espírito Santo, como ele nos ensina. Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. E assim nós devemos perseverar dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, perseverando dia após dia. Porque quando assim caminhamos, do qual ele persevera, firma os nossos passos, as atitudes não são nossas, mas ele produz em nós as boas atitudes. E assim nós caminhamos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua equidade, pelo que ele produz em nós as atitudes das quais Deus nos conhece e Deus agrada, Deus vê que há perseverança em nós. E em mais um dia produzindo os bons frutos, porque aquele que não produz bons frutos, aquele que produz somente folhas, ele diz: seca-te. Aquele que produz os maus frutos, ele sacode e derruba todos os frutos, ele poda, né? O machado está posto à raiz, assim diz o Senhor, porque ele diz: perseverai produzindo os bons frutos, dele não se permite zombar, tudo aquilo que plantares certamente colherás. Ele conhece, ele sonda o intento da mente e do coração, ele conhece entre os bens e os que estão segundo a maledicência, e pelos seus frutos os conhecereis. Ninguém, árvore boa não produz frutos maus, e inversamente uma árvore má produz bons frutos. Por isso, perseverai nas obras de justiça, perseverai segundo a benevolência, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem, fazendo como Jesus disse: lícito fazer o bem ao sábado, por ele fazer o bem ao sábado, por ele trabalhar todos os dias que aqui ele esteve, como Deus o enviou e disse: Pai, se possível me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. Por ele perseverar, ele alcançou a região celestial de volta, aquele que veio do alto e que adentrou no alto, do qual nós devemos seguir. Porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ele é aquele que não tosqueneja, ele está no centro, com o governo. Ele é aquele que é o juiz, do qual o Pai nos envia o advogado, o conselheiro, que nos defende do acusador, o Espírito Santo. E ainda temos o juiz diante do Pai, que nos justifica diante dos zombadores, dos insultadores, assim como o Pai o justificou. E grande é a queda e a ruína para aqueles que se opõem ao ungido de Deus, Cristo. E se ele está em nós, Cristo vive em nós. E a unção que está em nós despedaça todo jugo, despedaça toda obra infrutífera do diabo, porque nós estamos aqui para condenar toda obra infrutífera. Estamos aqui para ser a própria justiça do Deus vivo.
segundo o Espírito opera em nós. Porque aqueles que condenam por obras meramente humanas, com a mesma medida que medires, sereis medidos, sereis julgados. Mas aqueles que perseveram como edifício do Deus vivo, como casa do Deus vivo, se torna a própria justiça de Deus, e são aqueles que, pela obediência, isso lhe é imputado como justiça. E como o próprio Jesus disse, não desprezais um destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do meu Pai a todo momento. Como ele nos ensinou a respeito de João o Batista, que foi grande, porque ele falou tudo a respeito de Jesus. Ele foi diligente no ensino. Por ser diligente e praticante, ele se tornou grande no reino dos céus. Mas aquele que é negligente no ensino e ainda é ouvinte e não praticante, ele é pequeno no reino dos céus. E grande é a queda e a ruína, porque está escrito que muitos iriam tropeçar na sabedoria, do qual suas palavras são destituídas de sabedoria, estão destituídos da glória de Deus por estarem desobedientes. Meu povo cometeu 2 crimes. Foram negligentes no ensino. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Assim diz o Senhor. Perseverai em mais um dia, segundo as obras de justiça, segundo o seu Espírito opera em nós, porque agindo ele, ninguém impedirá. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.